Bom dia, nono ano, todos bem? Bom dia. Bom dia, prof. A nossa pauta de hoje, dia 18 de maio, correção da tarefa, crase, páginas 16 a 21 do CA, e a tarefa, as páginas 19 e 21 da apostila, os exercícios 53 e 54, ok? Então, vamos realizar a nossa correção da tarefa. A página 6, vocês possuem um texto para leitura. Depois, na página 7, o exercício número 1. Releia o texto Sono na adolescência, entenda as mudanças no ritmo do sono dessa fase para sumarizar as informações a seguir, quando for possível. Depois indique no quadro ao lado o procedimento que você utilizou. O sono é uma atividade fundamental para a saúde. O que vocês colocaram aí quando vocês falaram sobre o sono é uma atividade fundamental para a saúde? O que vocês colocaram? Professora, eu coloquei que o sono é fundamental para desenvolver o crescimento e aprendizado. Perfeito, isso mesmo. A questão ali da palavrinha atividade. O sono é uma atividade fundamental para a saúde. Se eu retirar a palavra atividade, o sono é fundamental para a saúde, você estará afirmando, né? Falando aí que é uma afirmação verdadeira. Por quê? Porque é fundamental nós termos, ao mínimo, 8 horas de sono por dia para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento. Não é isso que vocês sabem, estudaram, viram, já leram, já assistiram? Muitas vezes nós não fazemos, né? Mas é de suma importância. Certo? Letra B. Então, professora? O Miguel repetirá para você. Por favor, Miguel. O sono é fundamental para desenvolver o crescimento e aprendizado. Muito bem. Na letra B. As mudanças sociais também interferem na quantidade de sono dos adolescentes. Ou seja, por conta do início de uma vida social, os jovens dormem menos. O que vocês conseguiram interpretar dessa afirmativa? Que é verdade, né? A questão aí, se eu retirar as mudanças sociais, também interferem na quantidade de sono dos adolescentes por conta do início de uma vida social, os jovens dormem menos. Isso é verdade. Quando nós falamos de vida social, o que vocês interpretam sobre isso? Vida social. O sair, o trabalhar também seria, né? E muitas vezes essas questões interferem. Por quê, professora? Eu, às vezes, prefiro sair, ficar lá na frente da minha casa, ou ir para a piscina ao invés de dormir, né? E aí eu durmo, fico jogando até certas horas da noite, e mesmo sabendo que no outro dia eu tenho aula, eu vou dormir tarde, venho para a escola quase dormindo,
ou eu nem venho por conta disso. Então, este sono, a quantidade de sono interfere, sim, devido à vida social, né? Ela tem mudanças. O sono, ele tem mudanças após a inserção da vida social, certo? O que vocês colocaram em relação a isso? O que você colocou, Miguel? Eu coloquei que por conta de uma vida social, os adolescentes tendem a dormir menos. Perfeito, isso mesmo. Letra C. A glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos, tais como smartphones, laptops, tablets, TVs, computadores. E que vocês concordam com isso? Sim, olha lá, vocês observaram o que é a glândula pineal? O que acontece com ela? Ela é afetada por conta da luminosidade dos aparelhos eletrônicos? Sim, então o que nós temos que fazer? Evitar o excesso, né? Nós estamos vendo aí, vou dar um exemplo. Eu estava assistindo uma reportagem esses dias de um oftalmo. E ele estava relatando que do ano passado para este ano, tanto as crianças quanto os jovens, o aumento de miopia está tremendo. Por quê? Por conta que nós tivemos que nos adaptar aí aos aparelhos eletrônicos, celulares, né? Computadores, essas questões. Aí eu tirando exemplo lá em casa. Meu filho estava assistindo aula online. Ele estava com uma tela do computador, não muito grande, e estava assistindo, ficava numa distância razoável. Ainda eu comentei com meu esposo, eu falei, se você trocar o celular, o computador pelo celular, o tamanho da tela, o que vai fazer? Forçar. Ele terá que estar mais próximo, por quê? Por conta do tamanho da tela. Então, isso que o médico está falando é coerente mesmo, né? Aí, você olhando aí essa glândula pineal, também é afetada. Por conta do quê? Por conta do excesso. Nós podemos usar um limite, professora, por dia? Eles estavam falando nessa reportagem que eu estava assistindo, no máximo 1 hora e meia por dia. As nossas aulas são de 4 horas, no mínimo, por dia. Tem dia que vocês possuem até mais aula, né? Então, assim, para nós vermos o excesso em que nós estamos. Imagina a professora que dá aula de manhã e à tarde, o tempo inteiro na frente do computador. Então, assim, nós temos que ter essa questão de limite, tá? É isso que ele falou ali. A glândula, ela é afetada e este afeto compromete a nós, certo? Por isso, quando a mãe e o pai de vocês, o tio, o avô, quem for, fala, cuidado, não fica muito perto da televisão, não fica muito perto do computador. É pro nosso bem. E a gente acha que não. Né? Agora, a letra B. A privação de sono... Professor, como ficou assim, então? Quem dorme pouco se sente irritado. Quem se dorme pouco fica irritado. Quem dorme pouco se sente irritado. Isso também é fato, né? Por quê, professora? Porque nós precisamos disso para nós termos uma qualidade de vida. Descansar,
se desligar um pouco durante o sono. O que vocês colocaram na letra D? O que você colocou, Miguel, na letra D? Dormir pouco provoca irritabilidade. Isso, dormir pouco provoca irritabilidade. E o que você colocou na letra C, Miguel? A glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos. Isso. Muito bem. Conseguiu agora, Ítalo? Sim. Ótimo. 2. Quadro de procedimentos utilizados na sumarização. Qual ficou a sequência? Ficou D de Davi, C de Carmelina, B de Bruno, A de Alexandre. Ok? A que empresas o título parece se aplicar? Justifique sua resposta. Qual é a empresa? Quais são as empresas? Eu coloquei que é a Microsoft e a Apple. A Microsoft e a Apple. E como que nós podemos justificar? Eu posso falar, professora? Gentileza. Porque pois no texto diz interface virtual dos computadores copiados pela Microsoft e pela Apple. Muito bem. Perfeito. Conseguiram? Quatro. Identifique no texto aqui, núcleo do sujeito, os verbos a seguir se relacionam. Ganharam. O verbo ganharam está relacionado a qual núcleo do sujeito? Fotocopiadoras? Fotocopiadora. Muito bem. Depois, cunhou. É empresa. Ótimo. Mudou. Mudou. É empresa. Mudou. É empresa. É chefe. Ótimo. 5. Assinale as alternativas que contêm a classificação correta das formas verbais retiradas do texto. Quais são as classificações desses verbos que estavam no exercício número 4? Desculpa, dos verbos que estão aí. Ganhar é verbo transitivo indireto? Não. Diferenciar-se é VTI, transitivo indireto? Não. Sim. Copiar é intransitivo? Sim. Cunhar
Transitivo direto? Sim. Mudou. É intransitivo? Não. Mudou. Mudou o quê? Mudou precisa de complemento. Então, B, D, D. Releia essa oração e identifique a função sintática dos termos destacados. Então, eu tenho que falar qual é o sujeito e qual é o predicativo do sujeito. Por que eu sei que é predicativo do sujeito, professora? Porque eu tenho o verbo de ligação. Então, a Xerox é o quê? Sujeito. Uma multinacional. Predicativo do sujeito. Uma multinacional, predicativo do sujeito. Agora o exercício número 7, textual. Você deveria fazer um resumo do texto, nada se cria, utilizando apenas 3 linhas. Então, o texto 3, você teria que resumi-lo em 3 linhas. Foi difícil ou foi fácil? Foi fácil porque o texto é pequeno, né? Se o texto fosse maior, às vezes não seria tão fácil. E agora, a página 9, o texto número 4. Observe que essa pergunta não espera uma resposta metalinguística. Ou seja, uma resposta que explique como você faria um resumo, dizendo, eu queria que, ou falaria que, ou eu reportaria, e etc. O que se espera é que você faça a retextualização das ideias do texto fonte, ou texto base, que reorganiza as ideias do texto, sintetizando-as, não apenas diminuindo a extensão do texto, mas, de fato, sumarizando essas ideias. Veja uma sugestão. Na tirinha de Jim Davis, as personagens John e seu gato Garth apresentam-se ao leitor dizendo seus nomes e o que fazem. Ambos usam o possessivo meu para referir-se ao companheiro de quadrinhos e divergem sobre o objetivo da existência dele. O de John, divertir o leitor, o de Garth, comer. Então, vejam só, vocês observem aí que em 5 linhas, eles sumarizaram, eles nos apresentaram essa tirinha que está falando. Olá, meu nome é John, sou desenhista de animação e esse é meu gato Garth. Aí, né? Olá, meu nome é Garth, sou um gato e esse aqui é o meu desenhista John. A nossa única preocupação é divertir você. Comida. Então, vejam só. Nós temos aí o texto 4 e realizado uma sumarização, ou seja, colocou em texto, em resumo, essa história em quadrinhos. Era isso que tinha que ser feito nesse exercício. Teve gente que, por ser escrito, né, produção, não fez. Eu não entendi. Beleza, não entendi. Mas e por que no texto 7 também? Sendo que o 7 é um resumo. E ali já está falando em 3 linhas. Quem fez esse texto número 4 que poderia compartilhar conosco? Vou pegar aqui as tarefas que vocês me enviaram. Professora, eu fiz. O que você colocou? Pode ler? Na tirinha de Jim Davis, o dono de Garfield chama para caminhar. Porém, Garfield diz que vai ficar e comer os donuts. E ao final da tira, diz que todos nós temos papéis a cumprir.
Perfeito. Parabéns, Miguel. Quem mais fez? Júlia, pode ler para nós? Muito bem. Leonardo, você fez? Fiz a tarefa? Oi? Você perguntou se eu fiz a tarefa? Não, o exercício da página 9. Não, não fiz, prof. Não? Nicolas, você está com áudio? Professora, eu Cadê o fiz Nicolas? meio que errado. Eu apaguei. Não, o seu está certo. Pode ler. Eu estou lendo aqui, ó, na tarefa que você me enviou. Estava certo. Putz, então vou reescrever aqui então, professor. Você consegue ler aí para os colegas? Consigo. Na tirinha de Jim Então, leia. Davis, o personagem John Albuquerque e seu gato Garfield apresentam-se ambos divergentes sobre o objetivo da sua existência deles. Muito bem. Deixa eu ver outro que está certo aqui para ler para nós. Teve gente que nem a foto da página 9 me enviou. Né? Professora, posso ler o meu? Quem? Gabriel. Pode, Gabriel, por favor. Eu coloquei os personagens John Arbuckle e seu gato Garfield, após uma breve apresentação, dizem qual o seu papel principal na tirinha. Ótimo. Guilherme Miguel, o seu está certinho. Pode ler para os colegas, por favor? Posso. Na tirinha, John e seu gato se apresentam dizendo seus nomes, o que são e apresentando também seus companheiros. É possível perceber as preocupações de cada um. Um é de divertir o leitor e o de outro é comer. Ótimo. Aqueles que não havia feito, agora conseguiram entender o que era para fazer neste exercício? Conseguiram entender agora? Então vamos lá, 2 minutos para quem não tinha feito terminar. Não, aqui você fez a narrativa como se você fosse o personagem. Você tem que contar essa história nesse sentido aqui, você tem que resumi-la. Não tem que ter diálogo. Tem que resumir o que está aí. Contar para quem não conhece essa história através de um resumo, através de uma sumarização. Ok? Certinho, Awane. Muito bem. Terminaram? Podemos dar sequência.
Página 16 do nosso caderno de atividades, por favor. Ok? Todos? Página 16, CA? Crase. Quem sabe utilizar a crase? Como que sabe, como que memoriza a utilização da crase? Ou vocês não usam? Que não usam, né? Não sei usar, não. Então, agora aprenderá um pouco. Crase é a fusão da preposição a com o artigo a ou a. Ou com os pronomes eles, aquela, aquelas e aquilo. Ok? Então, nós utilizamos a crase quando ocorre a fusão. O que é isso, professora? A fusão? Quando elas se unem, tá? Quando unem a preposição a com o artigo a. Primeiro, o que é uma preposição? É a palavra, né? Aquelas palavrinhas do termo que eu utilizo para ligar palavra. Conjunção eu utilizo para ligar orações. E preposição eu utilizo para ligar palavras. Então, ocorre crase antes de palavras femininas em frases com substantivos, adjetivos e verbos que regem a preposição a. Então, vocês estudaram na semana passada a regência verbal, não estudaram? Não existem alguns verbos que eu preciso reger com a preposição para ele ter o seu complemento corretamente, para ele ter o seu objeto coerente, para eu saber se o verbo é transitivo, intransitivo, o que ele é. Então, agora eu tenho que prestar bastante atenção nisso, que é através disso que eu consigo observar se a minha oração será com A craseado ou A sem frase. Tá? Então, eu tenho que prestar bastante atenção aí. Olha só. O povo estava atento à eleição. Por que eu usei aí a crase? Se você falar assim, o povo estava atento. Quem está atento a alguma coisa. Não está? Ou não? Está. Então, este verbo, ele precisa de um complemento com preposição. E a preposição que eu utilizarei é a. E eleição. A eleição. Feminino precisa de um determinante, no caso, um artigo, para eu defini-la. Certo? Então, eu escreveria essa oração assim. O povo estava atento à eleição. Por quê? O primeiro A, atento a alguma coisa. A eleição seria o A que ele está determinando a eleição. Então, para não ficar estava atento a eleição, eu uno os dois A e utilizo a crase. O indicativo de crase. Certo? Então, primeiro caso, eu observo meu verbo. Meu verbo, ele precisa de um complemento, e esse complemento, ele é seguido de preposição a? Sim. Eu observo se a minha palavra é feminina.
Se a palavra for feminina, eu utilizo crase. Se não for feminino, eu não utilizo. Por exemplo, o povo estava atento ao discurso. Observaram aí? Ao discurso. Não tem nem como eu utilizar a crase. Por quê? Eu utilizei o a do atento, que o verbo atento precisa da preposição a, porém, o discurso já sei que é masculino, então eu não tenho como usar a crase. Certo? Então, eu observo, palavra feminina, o verbo precisa de preposição a, se precisar e a palavra for feminina, eu utilizo a frase e não erro mais. Ai, professora, mas todas as vezes que eu for escrever um verbo que precisa do a, eu tenho que analisar? Se você quer acertar, sim. Certo? Outro exemplo, obedeça às regras de funcionamento da escola. Obedeça a... Porque quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Olha o verbo, ele já faz a perguntinha. Ele já te afirma também que quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Regra feminina plural. Certo? Então, eu uni o a da preposição mais o a da regra por estar no plural feminino. Eu me refiro a aquele homem. Professora, por que eu utilizei aí no aquele? Sendo que homem é masculino. Mas eu tenho o pronome. Antes de ter o homem, eu tenho o pronome. Me refiro a alguém, ao homem, né? Então, se eu estou definindo quem é aquele homem, através deste pronome demonstrativo, olha lá na regrinha, eu utilizo a frase. Certo? Alguma pergunta deste primeiro caso em que ocorre a frase? Observo a regência do meu verbo. Se o meu verbo for transitivo indireto e necessita da preposição a, eu tenho que verificar se a minha palavra é feminina. Caso for feminina, eu utilizo crase. E quando eu tenho o meu pronome demonstrativo aquele, também quando o verbo precisa da preposição a. Não adianta você agora, todos os pronomes demonstrativos daquele, você colocar a crase. Não é assim. Eu tenho que analisar o verbo que está antes dele. Ok? Perguntas? Em expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas. Então, viajando, olha lá, ele chegou à noite. O barco ficou à deriva. Expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas. À noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista, à moda de, à maneira de, à exceção de, à frente de, a custo de, a semelhança de, a medida que, a proporção que. À medida que as alunas finalizaram as atividades, elas foram dispensadas. Usa crase, professora? Usa. Porque é uma expressão que ela, por si só, já tem a exigência da crase. Ok? Pergunta? Antes da indicação de horas, aí está a grande dúvida, né? Vocês já viram em alguns bilhetes, alguns recados, em algumas reportagens, alguns usos de crase e outros não. Como que eu sei que eu utilizo crase para a hora, professora?
Eu observo lá. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Chegaremos ao local às 12 horas. Essas horas, elas são exatas ou elas não são? Elas são picadas. São exatas, né? 5 horas, 12 horas, 7 horas, 9 horas, 10 horas. Quando forem horas exatas, eu utilizo a crase. Quando não é hora exata, que é hora com minuto, eu não utilizo a crase. Por exemplo, chegaremos ao local às 12h10. Não se usa crase, porque não é hora exata. Tá? Então, a crase para a hora, quando a minha hora for exata. Por exemplo, se eu falar assim, olha na pauta que a professora colocou, crase, o que eu coloquei? Página o quê? Eu tenho ou não tenho a crase ali? Por que a professora não usou crase? Por quê, professora? Porque a professora colocou página 16 a 21 do CA. Se eu colocar assim, das páginas 16 a 21, eu teria que usar a crase. Por quê? Eu teria ali o da. Mas eu coloquei em algum momento da? Não. Então, eu não utilizo a crase por conta da preposição mais o artigo. Certo? Alguma pergunta? Hã? Não? Daqui a pouco nós estamos na explicação. Então, vamos lá. Por exemplo, então, retomando, quando for horas exatas, eu utilizo crase. Quando for de um período, eu estudo das 7 às 11. Tem crase? Tem, porque olha lá o que a professora disse. Das 7 às 11. Então, eu uso crase. Certo? Pergunta? Não? Um exemplo para vocês me falarem se terá crase ou não. O retorno foi marcado para as 11 horas. O retorno foi marcado para as 11 horas. Tem crase? Não. Por quê, professora? Eu usei a preposição para, eu não usei a preposição a. Então, eu tenho que ficar atenta. Para eu utilizar a preposição, a crase tem que ser a mais a. Mas aquele começa com a. O para não é com a que começa. Então, não atenderei após as 18 horas. Por que eu não utilizei a crase? Porque é após, não é o a. Então, eu tenho que memorizar, que é quando é a mais a. Se for outra preposição, não se utiliza. Por que no das, então, a senhora usou? Porque é o de mais a. Aí eu utilizo. Certo? Então, eu tenho que ficar atenta a estes casos. Alguma pergunta? Meninos que estão em casa, alguma pergunta? Crase facultativa. O que é crase facultativa? Se eu utilizar, eu estou correto. Se eu não utilizar, também estou correto. Tá? Diante de pronome possessivo com substantivo feminino explicitado. Dirigiu-se à sua classe. Você pode usar a crase como você não pode usar. O professor se referiu à nossa turma.
Porque quem se refere, refere-se a alguma coisa. Mas eu posso utilizar ou não, porque eu tenho ali um pronome possessivo, nossa. Então, quando eu tenho o pronome nossa, um pronome possessivo que seja, tá? Então, com um substantivo feminino explicitado, o substantivo ele está ali, você consegue vê-lo. Então, eu posso usar, como eu não posso usar a frase que estará correta. Antes de nomes próprios femininos, dirige-me a Lúcia para lhe pedir um favor. Então, a Lúcia, você pode usar ou não, porque é um nome próprio feminino, tá? Encaminhei a Roberta este documento. A Roberta, quem encaminha alguma coisa a alguém, não é assim? Então, você pode ou não, como diz, tanto faz usar ou não a frase que estará correto. Por quê? Porque é um nome próprio feminino. E depois a palavra até. Ele caminhou até a praia. Corremos até a rua principal. Então, ele utilizou ali porque está após a palavrinha até. Estando após a palavrinha até, você pode usar ou não a crase. Então, são 3 exceções aqui que eu posso utilizar ou não. Não ocorre a crase antes de substantivo masculino. Isso daqui, pelo amor de Deus, não errem isso. Tá? Eu só utilizo crase antes de palavra feminina. Se for cavalo masculino, andei a cavalo. Eu uso a crase? Não, porque o cavalo é masculino, então eu não uso, não é feminino. Tá? Não pode esquecer disso. Então, exemplo. Agora estou a pé, fez o passeio a cavalo. É o pé ou a pé? A parte do nosso corpo. O pé. Então, eu utilizarei ali agora estou a pé? Não, porque palavra masculina. Ok? Só um pouquinho. Retomando. Antes de verbos, ele começou a falar sobre esse assunto. A reunião começará a partir das 13 horas. Então, vejam só, a partir das 13 horas. Eu não utilizo porque aqui neste caso, partir está como verbo. Falar, verbo. Então, eu não utilizo crase. Antes, a maioria dos pronomes. Quais são os pronomes que nós temos lá onde usar crase? Pronome possessivo e pronome demonstrativo. Os outros pronomes, então, eu utilizo ou não? Não. Obedeço a todos. Você se refere a alguém presente? Em expressões com palavras repetidas, mesmo que femininas. Gota a gota, minha paciência foi enchendo. Preciso conversar com você. Face a face. Não utilizo, porque palavra repetida, face a face, gota a gota. Diante de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Este caso se refere
a pessoas corajosas. Olha só por que que é, professora? Porque as palavras que estão no plural, quem se refere-se a alguém. Opa, precisou. Mas só que eu coloquei as pessoas corajosas? Não. Se eu tivesse colocado as, aí sim usaria crase. Mas este caso se refere a pessoas corajosas. Está no singular, este caso. Por isso que ele usou o a, pessoas. Tá? Se fosse as pessoas, se fosse esses casos se referem a pessoas, aí sim utilizaria. Mas neste caso, como está se referindo a este caso, singular, pessoas no plural, e utilizou o singular, então eu não uso frase. Antes de numeral, a não ser que indique hora. O colégio fica a 2 quilômetros daqui. Ali indicou horas? A pauta que eu coloquei? Página 16 a 21? Não. Então, não uso frase, só naquele esquema que eu expliquei para vocês. Se fosse das páginas. Tá? Então, neste caso, não é horas, então eu não uso. Antes de nomes de lugares, cidades, estados que não admitem artigo. Vou à Fortaleza. Como assim, professora? Olha a observação. Se o nome da cidade estiver especificado, haverá crase. Vou à Fortaleza das lindas praias. Observe ali no primeiro caso, usou a crase, vou à Fortaleza. Não usou. Mas por que no segundo caso usou, professor? Ele explicou qual é a Fortaleza das lindas praias. Ele disse, ele especificou qual era a cidade, Fortaleza, e alguma característica dela. Certo? Pergunta? Pergunta? Não? Outro exemplo, então. Deixa eu colocar aqui para você. Lá na parte em que eu falo de cidade, antes de nomes de lugar. Aqui. Olha lá. Para eu memorizar. Se a sua frase for construída com o verbo ir, troque o ir por voltar. Por exemplo, vou à Fortaleza. Tem frase? Não. Se eu falar assim para você, por que não tem frase? Aí você memoriza. Ah, porque está com o verbo ir. Se for ir e eu trocar por voltar, se eu conseguir fazer essa troca, usar os dois, eu não uso a frase. Tá? Como assim, professora? Vou à Fortaleza. Voltei da Fortaleza? Ou voltei de Fortaleza? Voltei de. Então, não é a preposição da, o a. Então, por isso que eu não utilizo. Tá? Então, você faz essa troca. Voltei da Fortaleza ou voltei do Fortaleza, de Fortaleza? Tá? Então, ó, então um esqueminha para você. Se ao voltar, volto da frase no a. Se ao voltar, volto de frase para quê? Então, esqueminha, coloca aí para você. Se vocês conseguirem fazer essa troca, vocês terão frase. Se não, não. Então, anote aí. Se ao voltar, eu vou mandar a fotinha para vocês que estão em casa. Se, vírgula, ao voltar, vírgula, volto da
vírgula, frase A. Não, frase no A. Escreve frase no A. Estou encaminhando a vocês. Aí na outra linha. C, vírgula. Ao voltar, vírgula. Volto de, vírgula. Crase, pra quê? Ponto de interrogação. Então, observe. Se você conseguir, volto da Fortaleza ou volto de Fortaleza. De Fortaleza. Então, vou à Fortaleza não tem frase, porque você não utilizou volto da Fortaleza. Certo? Copiaram? Fique atento aos seguintes casos. 1. A documentação a qual você se refere já foi entregue ao cliente. A mais a qual. Então, observe que aí eu utilizo a frase porque a documentação a qual você se refere já foi entregue ao cliente. Essa roupa é semelhante à que comprou no ano passado. Eu tenho ali semelhante a que comprou no ano passado. Eu tenho a preposição a mais o demonstrativo a. E a apresentação foi igual a de ontem. Eu tenho a preposição a mais o pronome a. Note que após a preposição a, existe um a que equivale a aquela, que se refere a um pronome demonstrativo. Essa ocorrência se dá em geral antes das palavras que e de, como mostra um exemplo. Então, vejam só o que a professora falou. A apresentação foi igual a de ontem. A aquela de ontem. Então, eu consigo utilizar por quê? Para eu não falar aquela. Então, eu utilizo foi igual a de ontem. Por isso que eu utilizei a preposição mais o a preposição mais o pronome com a crase. Certo? Perguntas, nono ano? Nono ano, perguntas? Não? Então, eu darei para vocês 2 minutinhos para irem ao banheiro, tomarem uma água e retornar. Ok?
Retomando, vamos lá. Retomaram? Cadê as câmeras abertas, por favor? Página 18. Exercício número 1. Explique os sentidos de cada enunciado nos pares a seguir. A. Os turistas passaram a noite na floresta. Os turistas passaram a noite na floresta. Qual é o sentido da primeira e qual é o sentido da segunda oração deste grupo? Os turistas passaram a noite na floresta e os turistas passaram a noite pela floresta. A primeira, eles pernoitaram, eles ficaram na floresta. E na segunda, eles passaram pela floresta. Olha aí, como que eu sei, professora, que eles passaram pela floresta? Os turistas passaram pela floresta à noite. Lembram lá do à noite, quando eu uso a crase? Volta lá. Lá nas expressões adverbiais e locuções prepositivas com conjuntivo ou conjuntivo. Então, é uma preposição. Então, eu utilizo a crase. Então, no primeiro, os turistas ficaram na floresta. E no segundo, eles passaram pela floresta. Tem que colocar o pela, tá? Para você não esquecer disso. Onde? No primeiro, os turistas ficaram na floresta. E no segundo, eles passaram pela floresta. Ok? Agora, não bata a porta, não bata a porta. Na primeira, não é para fechar, não é para bater ao fechar a porta, né? E o segundo, por que que utilizou o crase? Não é para tocar na porta. Tocar com os dedos, encostar. Tá? Então, o primeiro é não bater, não fechar. O primeiro, não fechar. E no segundo, não é para tocar. No primeiro, não é para fechar a porta com força, né? De bater a porta. E a segunda, não é para tocar. Letra C. As garotas selecionadas para o concurso enviaram flores.
As garotas selecionadas para o concurso enviaram flores. Por que o as na primeira está sem crase e no segundo com crase? No primeiro, não as garotas enviaram flores a alguém. E no segundo, elas receberam flores de alguém. No primeiro, as garotas enviaram flores. Não. As garotas selecionadas enviaram flores às garotas. Às garotas, nós enviamos flores. Ok? Professora, qual que é o 2 da C? Elas receberam flores de alguém. Ok? B. Passei a tarde na casa da minha amiga. Passei a tarde na casa de minha amiga. Na primeira, ela ficou a tarde toda na casa da amiga, né? Ela passou toda a tarde na casa da amiga. E na segunda, ela passou por lá no período da tarde. Então, na primeira, ficou a tarde toda na casa da amiga. E na segunda, passou lá no período da tarde. Agora, 2. Substitua as palavras destacadas pelo conteúdo dos parênteses, observando o emprego ou não da frase.
Os jogadores obedeceram ao técnico. Ordem do técnico. Os jogadores obedeceram à ordem do técnico. Esse a ordem do técnico será crase ou não? Sim. Os alunos fizeram críticas ao exame de química. Prova. No lugar de exame, prova. Professora, Como que qual ficou que é a B? Só um pouquinho, vamos saber, depois eu volto a A. Os alunos fizeram crítica à prova de química. Esse a prova tem crase ou não? Tem. Crítica a alguma coisa. Então, a prova. Também com crase. Ok? C. João sempre apoiou as lutas a favor dos menos favorecidos. Dar apoio. João sempre deu apoio. Por que é deu, professora? Porque está no passado. Apoiou. Então, João sempre deu apoio às lutas a favor dos menos favorecidos. As lutas. Tem crase? Tem. Porque apoio a alguém, a alguma coisa. João sempre deu apoio às lutas a favor dos menos favorecidos. As lutas com crase. D. Nossos atletas estão em condições parecidas com as dos americanos, semelhantes. Nossos atletas estão em condições semelhantes às dos americanos. Nossos atletas estão com condições semelhantes a dos americanos. Esse a dos americanos tem crase ou não tem? Com crase. Letra E. Assistir ao filme de Dias Gomes. Certa.
Assisti ao último filme de Dias Gomes. Como que ficou no lugar de filme e peça? Assisti a última peça de Dias Gomes. Esse a última tem crase ou não? Tem. Quem assiste alguma coisa. Com crase. F. Assisti a um filme de Dias Gomes. Peça. Assisti a uma peça de Dias Gomes. Com crase ou sem crase? Por que com? Mas eu tenho ali uma peça. Não, uma é o quê? É o numeral, né? Então, não utilizo a crase. G. Sua resistência ao trabalho me preocupa. Discussão. No lugar do trabalho. Sua resistência à discussão me preocupa. Esse A é com crase ou sem crase? Com crase. Por quê? Resistência à e à discussão. H. Ontem fomos ao cinema do bairro. Livraria. Ontem fomos à livraria do bairro. Com crase ou sem crase? Com crase. E todos os amigos de Luciana foram convidados a comparecer ao casamento. Cerimônia de casamento. Todos os amigos de Luciana foram convidados a comparecer à cerimônia de casamento. Todos os amigos de Luciana foram convidados a comparecer à cerimônia de casamento. Esse A, cerimônia craseada ou sem crase? Craseada. Ok? Número 3, vocês deverão completar com A e A sem crase e A ou A com crase. Certo? Eu farei a chamada. Enquanto eu faço a chamada, vocês completem o exercício número 3, que depois nós voltamos a corrigir. Certo? Awane, Carlos, Guilherme, Miguel, Presente. Isadora, Ítalo, Presente. Júlia Barbosa, Camille, Presente. Luciano, Luiz Felipe,
Presente. Maísa. Presente. Maria Luísa de Castro. Miguel Santana. Presente. Rafaela. Vitória de Souza. Presente. Adriene. Ana Júlia. Bruno. Bruno Terrazas. Presente. Emily. Felipe. Felipe. Gabriel Trindade. Presente. Guilherme Agüero. Presente. Júlia da Silva. Leonardo. Presente. Letícia. Presente. Maria Eduarda Jordão. Presente. Maria Luísa Mecena. Matheus Moraes. Presente. Nicolas. Presente, professora. Vitória Silva. Três. A. Como que ficou a sua, Matheus? A 3, letra A. As, A e A. Primeiro A ou é A? As, A. Com crase ou sem crase? com crase. Muito bem. O segundo é A com crase ou sem crase? Sem crase. E o último, A com crase ou sem crase? Sem crase. Sem crase. Muito bem. Às vezes com crase, a ela sem crase, a esse assunto sem crase. Emily. A letra B, por favor. Emily. Emily, você está me ouvindo? Maísa. Como que ficou a letra B, Maísa? Gente, vocês podem falar. Eu sei que vocês estão com um áudio. Fale para a professora se não está correto, a gente corrige junto. Vamos lá? Maísa? Vamos lá, a Maísa.
Mas é a letra B. Gabriel, o que você colocou na letra B? A letra B da 3. É a letra B do número 3. A diretora dirigiu-se à sala e começou a falar a todas as alunas presentes. Primeiro A, com frase ou sem frase? Sem frase. Com frase. Dirigiu-se à sala. A falar, com frase ou sem frase? Sem frase. A todas, com frase ou sem frase? Sem frase. A com frase, A sem frase, A sem frase. Luiz Felipe. A letra C, por favor. Pode responder? Pode. Após a aula, A sem crase, todos foram à praça para assistir, A com crase, a apresentação musical, A sem crase. O primeiro é sem crase, o segundo e o terceiro com crase. Assim, todos foram à praça assistir a apresentação musical, com frase. Agora, a Maísa havia respondido a letra B. À noite, todos os trabalhadores voltaram à indústria e só deixaram o serviço à meia-noite. Os 3 As são fraseados. Certinho, Maísa? Então, na letra B, os 3 possuem frase. Letra E. Vamos lá, Leonardo. Como que ficou a letra E? Eu coloquei: à tarde, sem crase, assistimos a uma peça teatral. A sem crase. 2 A sem crase. O primeiro com crase e o segundo sem crase. Agora, no número 4, você tem que justificar o uso da crase nas orações a seguir. Um dia irei à França. Esse à França, o que aconteceu para ele estar craseado? É a fusão da preposição a com o artigo a. É isso que você tem que escrever. Fusão da preposição a com o artigo a. 4A. Na letra B, vou à praia. O que aconteceu aí nesse A? A preposição do verbo mais o artigo
do substantivo, né? Então, foi a fusão da preposição a com o artigo a. Na letra C, dirigi-me apressado à casa de minha irmã. Por que antes da palavra casa eu tenho a com crase? Porque o sujeito está determinado. No caso, a palavra casa está determinada. Eu disse a casa. Então, eu determinei qual casa foi. Se eu dissesse uma casa, aí não. Então, a palavra casa está determinada. Professora, a senhora pode repetir a B? Qual? A B. A B, você coloca a fusão da preposição a com o artigo a. Obrigado. Por nada. D. Ele escreve a Guimarães Rosa. Por que a Guimarães Rosa tem frase que é o nome de um homem? Porque ele escreve a moda de Guimarães Rosa. Então, como assim, professora? Guimarães Rosa é um escritor antigo, né? Eu posso escrever a moda, usando as características de Guimarães Rosa. Então, eu subentendo que tem a palavra a moda. Por isso que utilizou a frase. Então, subentende a palavra moda. Subentende-se a palavra moda. O muro ficava a distância de 10 metros. Porque a distância tem frase. Porque a distância está determinada. Ele afirmou, né? Determinou qual é a distância. Então, a palavra distância está determinada. Professora, a senhora pode repetir aí? Qual? Letra E de escola. Aí, a palavra distância está determinada.
Só um pouquinho. Letra F. Chegarei aí às 16 horas. Por que tem crase? Indicação de hora? Indicação de hora. Indicação de hora. E por fim, vou assistir aquele espetáculo amanhã. Preposição a, mais pronome demonstrativo, aquele. Preposição a, mais pronome demonstrativo, aquele. Leia o trecho a seguir e responda as questões de 5 a 8. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que se paga. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro. Para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam à luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. Marina Colaçã. A autora repete uma estrutura em quase todo o texto. Qual é essa estrutura? Com que objetivo ela obteve? Qual é uma estrutura e uma expressão que ela usou no texto todo? A gente se acostuma. E qual foi o objetivo dela usar essa expressão inúmeras vezes? Para nos mostrar que efetuamos as mesmas coisas, as mesmas ações, e não nos damos conta. Para nos mostrar que efetuamos as mesmas ações
e não nos damos conta. O texto mostra uma atitude comum entre várias pessoas. Que atitude é essa? A de conformismo. Nós nos conformamos, aceitamos tudo, pronto e acabou, né? Então, atitude de conformismo. Sete. No trecho a seguir, há a ocorrência da preposição a. Explique por que não há crase nesse caso. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que se paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar. Porque esses 4 A's que aí nós temos, eles estão sem frase. Quais são as palavrinhas que estão antes dele? Desculpa, depois dele. Depois desses A's que estão em destaque. Quais são as palavras que estão após ele? Pagar, lutar, ganhar e fazer. São o quê? Verbos. Eu uso crase antes de verbo? Não. Então, não se usa crase antes de verbo. Não se usa crase antes de verbo. Nós finalizaremos aí, tá? Nós deixaremos para amanhã a página 20 e a página 21. A tarefa de vocês, preste atenção, nós temos 1 minuto ainda. Não precisa sair da aula. Lá na página 19, vocês responderão o exercício 53, que é exercício sobre crase. E na página 21, o exercício 54, também sobre crase. Tá? Ok. Vocês, o número 54, terão que responder no caderno. Copiar a oração que aí está. E onde estiver com asterisco, você substituirá por a ou as, com crase e sem crase. Então, o 54 tem que copiar as orações no caderno para responder. Aí no enunciado já está falando. Certo? Não adianta fazer aí, não. É para fazer no caderno o exercício 54. Alguma pergunta? Anotem a tarefa na agenda. Por favor, todos. Quem está em casa, quem está na sala de aula, anota a tarefa. E aguardarei essa tarefa até hoje, às 17 horas. Eu não vou receber. Quem enviar depois das 17 ou amanhã, eu não aceitarei. Certo? Então, bom descanso para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.